Boa noite, alunos. Meu nome é Josiane, sou enfermeira e vou estar com vocês nessa disciplina de farmacologia aplicada à enfermagem. Devido à pandemia que estamos passando mundialmente, essa matéria ela vai ser aplicada online, tá? Peço a colaboração de todos, a participação de todos. Vejam o material no Live, estudem, vamos nos ajudar. Ajude os colegas que têm dificuldade. Esse início, nós vamos começar com a parte teórica, sobre o que é a farmacologia. Não se preocupem, tá? Nós estamos aqui para se ajudar. Quando vocês forem para o estágio, nós vamos ter uma semana em sala de aula para aprofundarmos ainda mais esse assunto, alguns cálculos, certo? Então, fiquem tranquilos, vai dar tudo certo. Já tem a aula postada, já tem esse slide postado aí no live. Fiquem tranquilos que vai dar tudo certo. Juntos nós somos mais fortes. Iniciando a matéria hoje, dia 17, né, de abril, o que a gente vai ver hoje? O que nós vamos estudarmos? Nós vamos ver sobre medicamentos e suas funções no organismo. Professora, nós vamos estudar o que nessa aula de hoje? Nós vamos ver a diferença, o que é remédio, o que é medicamento, o que é farmacologia, a farmacologia aplicada nos sistemas biológicos, efeitos adversos aos medicamentos e monitorização. O objetivo dessa aula é diferenciar remédio de medicamento, apresentar os fármacos e seus respectivos sistemas biológicos-alvo, consequência da falta de seletividade dos medicamentos aos sistemas biológicos. E dentre os medicamentos, a gente já ouviu falar certamente alguma vez em algum lugar sobre pomadas, sobre tablets, sobre tinturas, sobre chás, comprimido, compressas. Todos esses exemplos são exemplos de medicamento. Professora, e o que é remédio e o que é medicamento? Remédio é todo recurso terapêutico usado no combate à doença ou a um sintoma. Exemplo, repouso ele pode ser um remédio, psicoterapia, fisioterapia, soro caseiro, chá, cirurgia, uma massagem pode ser um remédio. Então, o remédio, gente, ele não precisa necessariamente ser um comprimido, ser uma medicação na veia, né, em forma de ampola. Então, tudo aquilo que vai ser usado no combate a uma doença ou um sintoma, eu posso definir como remédio. Até uma boa noite de sono ou uma boa dormidinha depois do almoço, né? Então, esses recursos terapêuticos, eles podem ser chamados de remédio. E o que é medicamento, então, professora? Os medicamentos são produtos manufaturados com a finalidade de diagnóstico, cura e alívio de doenças. Quando eu falo de manufaturado, eu quero dizer que esse produto ele passou por um processo numa indústria, numa fábrica. E lá, nessa composição dele, existe N matérias orgânicas. Então, ele vai ter essa finalidade de diagnosticar uma doença, de curar ou aliviar uma dor. Dentro desses medicamentos, existem classes de medicamentos. Por exemplo, os antihipertensivos são medicamentos que vai servir para pressão alta. Antimicrobianos vão servir para pessoas que estejam com problema de alguma infecção, que são os antibióticos. Os quimioterápicos são as drogas que vão ser utilizadas para pacientes de câncer. Os ansiolíticos para ansiedade, depressão, né? Anticonvulsionantes, meios de contraste usado lá nos exames de tomografias e ressonância. Aí nós vamos ter que a farmacologia ela pode ser aplicada a vários sistemas biológicos do nosso corpo. Por exemplo, sistema nervoso central é onde tudo se inicia. Sistema nervoso central
nós temos o sistema nervoso periférico, nós temos o sistema endócrino, o cardiovascular, o sistema digestório, o sistema respiratório, sistema circulatório, urinário e o hematopoético. O sistema hematopoético, gente, é o sistema das nossas células sanguíneas. Então, o nosso corpo ele é dividido nesses sistemas aqui. Então, as medicações, elas são direcionadas para cada sistema para cada tipo de sistema. Professora, eu posso tomar uma medicação que serve tanto para o sistema urinário quanto para o sistema respiratório? Pode. Alguns antibióticos, eles servem para problemas respiratórios como para problema urinário. Então, existem classes de medicamentos que a gente pode usar em diversos sistemas. Por exemplo, o fenobarbital, que é uma medicação do sistema nervoso central, que vai ser os anticonvulsionantes. Então, ele vai agir lá no sistema nervoso, lá no cérebro. Nós temos aqui os medicamentos ansiolíticos, por exemplo, diazepam, clonazepam. Então, essas são as drogas que vão agir lá no nosso sistema nervoso central, lá no cérebro. Essas medicações aqui, por exemplo, o Gadernal, ele não vai servir para uma dor no estômago. Então, ele vai servir justamente para problemas aonde? No sistema nervoso central, lá no cérebro. Que são medicações que a gente chama de antiepiléticos ou anticonvulsionantes. As medicações para Parkinson, que são os antiparkinsonianos. E aí nós temos os hipnóticos e os ansiolíticos que podem ser usados para quadros depressivos, de paranoia. E os antipsicóticos, né? Usado aí para diversos problemas de origem mental. Na farmacologia do sistema nervoso central, nós ainda temos os hipoanalgésicos, por exemplo, morfina, que é um analgésico muito forte, usado em pacientes, principalmente de câncer, para dor, porque é uma droga que ela vai agir no sistema nervoso central. Então, ela vai atingir, ela vai melhorar a dor bem mais rápido, né? No caso, dores crônicas, são dores que o paciente ele não consegue ter melhora e boa resposta com uma dipirona, por exemplo. Então, quando o paciente, o organismo dele não consegue melhorar com uma dipirona, um paracetamol, ou um tramal, ou um buscopan, normalmente os médicos eles passam a morfina. Professora, só quem é paciente de câncer pode usar morfina? Não. Existem outros tipos de doença que pode usar morfina para dor. Aí nós temos os antidepressivos, como a amitriptilina, nós temos analgésicos em geral, que pode ser, anestésicos em gerais, que são utilizados lá, né, na sala de cirurgia, que pode ser anestésicos tanto por inalação, o paciente ele vai inalar esse gás e isso vai provocar uma anestesia nele, né, ele vai entrar no sono profundo e não vai sentir nada. Nós temos os anestésicos intravenosos, que são feitos na veia. E aí, na farmacologia do sistema periférico, nós vamos ter os anestésicos locais, que são, por exemplo, de uso de cirurgia odontológica e oftalmologia. A duração desses anestésicos ela é bem rápida, normalmente de 15 a 20 minutos. Quando você vai lá no dentista, extrair um dente, fazer algum procedimento odontológico, ele vai utilizar um anestésico local. Então, ele vai passar uma pomadinha anestésica lá e quando ele aplica também aquela agulhinha bem doloridinha lá na sua gengiva, também é um anestésico local. Por quê? Vai anestesiar somente aquele local que o médico, o dentista, ele vai usar, né? Que ele vai precisar explorar. Nós temos agora os fármacos do sistema hematopoético. O que seriam esses fármacos, professora? Por exemplo, nós temos os fármacos antianêmicos, né? Todo mundo já ouviu falar em sulfato ferroso, ácido fólico, as mamães que já engravidaram, tomaram muito durante a gravidez, entre outros.
Nós temos também os fármacos de coagulação do sangue. Para que vai servir, professora, coagulação sanguínea? Nessa classe da coagulação, gente, nós vamos ter os anticoagulantes como o coagulante, matéria de prova, viu? Vamos estudar isso aqui. Os anticoagulantes são as medicações que vão prevenir a formação de coágulo no nosso sistema. Então, um exemplo aqui é a heparina e a varfarina. Nós temos também o AS, que é o ácido acetil salicílico. Então, essas medicações, elas vão prevenir a formação de coágulos, de trombo. Por algum motivo, o paciente pode ter alguma disfunção do seu organismo de estar coagulando, e aí o médico ele pode passar um anticoagulante para isso. Pessoas que fazem cirurgias, ficam muito tempo deitadas, também tomam anticoagulante. É aquela situação que os mais antigos falam, né? Para o sangue não coalhar. E é exatamente isso mesmo. Essa medicação, ela vai prevenir que o sangue coalhe. Aí nós temos os coagulantes. Coagulante vai servir o quê? Para formar o coágulo no nosso sistema hematopoético. Dentre eles, nós vamos ter a vitamina K. Então, o paciente está com algum problema de coagulação, vai tomar vitamina K. Nós temos também os fármacos antineutropênicos, filgastrin, que são medicamentos que vão ajudar na formação de células de defesa no nosso sangue. Aqui nós temos os fármacos que atuam no nosso sistema respiratório. Por exemplo, os antiasmáticos, as pessoas com asma que tomam medicações para poder controlar, né, a falta de ar. Nós temos o Berotec, muito utilizado em hospital, e o Atrovent. Então, são medicações que vão servir para melhorar a nossa função respiratória lá nos brônquios. Então, esses medicamentos aqui, eles vão agir lá no nosso sistema respiratório. E quem faz parte do nosso sistema respiratório, gente? Os pulmões, né? Os brônquios, os bronquíolos. Então, essas medicações aqui, elas vão agir lá no nosso pulmão. Nós temos aqui também os fármacos antitussígenos. Então, os antitussígenos, eles vão servir para melhorar